É sempre bom podermos começar nossos dias vibrando positivamente. A cada nova manhã, temos duas escolhas. Podemos olhar para o dia que se inicia e imaginarmos: oh, meu Deus, mais um dia. Ou podemos olhar para esse novo dia que se inicia e dizermos: oh, meu Deus, obrigada por mais um dia. A cada manhã, já iniciamos nosso dia dentro de um padrão vibratório que nos vai propiciar escolhas positivas, harmoniosas, que poderão nos trazer crescimento se nós estivermos abertos a isso. Muitas vezes a gente já acorda vibrando negatividade, sem entender que nós atraímos aquilo que a gente emite. E que é muito importante que a gente consiga trabalhar os nossos pensamentos. Quando Jesus diz orai e vigiai, não é no sentido de que a gente se coloque numa postura de paralisia e ficar só em contemplação, em louvor. A oração que Jesus fala é a oração da ação, que a gente tenha ações concretas e positivas diante da vida e que a gente esteja vigilante em relação àquilo que a gente pensa, porque as nossas ações serão reflexo da forma pela qual nós estamos vibrando com esse planeta que tão generosamente nos recebeu, nos acolhe e nos propicia crescimento. É diante dessa perspectiva que às terças e quintas nós nos encontramos aqui neste canal para refletirmos em torno de textos e obras que nos façam renovar nossas atitudes e nossos pensamentos diante da vida. Atualmente, estamos estudando o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje vamos comentar o capítulo de número 28. O que fazemos é uma leitura do capítulo, ao término do qual eu pontuo e faço algumas considerações que nos permitem, reforçar aquele conteúdo que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz. Esse capítulo 28, ele tem como título Problemas Sexuais. E ele vai se iniciar da seguinte forma: herança animal predominante na natureza humana, o instinto de reprodução da espécie exerce um papel de fundamental importância no comportamento dos seres. Funcionando por impulsos orgânicos nos irracionais, expressa-se como manifestação propiciatória a fecundação nos ciclos orgânicos, periódicos, em ritmos equilibrados da vida. No homem, face ao uso que nem sempre obedece à finalidade precípua da perpetuação das formas, experimenta agressões e desvios que o desnaturam, tornando-se o sexo fator de desditas e problemas da mais variada expressão. Face à sensação de prazer que lhe é inata, a fim de atrair os parceiros para a comunhão reprodutora, torna-se fonte de tormentos que delineiam o futuro da criatura. Considerando-se a força do impulso sexual no comportamento psicológico do homem, as disjunções orgânicas, a configuração anatômica e o temperamento emocional tornam-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada qual. A sua carga compressiva, no entanto, transfere-se de uma para outra existência corporal, facultando um uso disciplinado, corretor, em injunções específicas, que, por falta de esclarecimento, levam o indivíduo a uma ampla gama de psicopatologias destrutivas na área da personalidade. Com muita razão, Alice Bailey afirmava, diante dos comportamentos, fenômenos, de alienação mental, que eles podem ser de natureza psicológica, hereditários, por contatos coletivos e kármicos.
Introduzia-se, então, o conceito kármico, na condição de fator desencadeante das enfermidades, a expressar-se na manifestação da libido, de relevante importância nos estudos freudianos. O conceito em torno do qual o homem é um animal sexual peca, porém, pelo exagero. Naturalmente, as heranças atávicas impõem-lhe a força do instinto sobre a razão, levando-o a estados ansiosos como depressivos. Todavia, a necessidade do amor é-lhe superior. Por falta de uma equilibrada compreensão da afetividade, deriva para as falácias sensações do desejo, em detrimento das compensações da emoção. Mais difícil se apresenta um saudável relacionamento afetivo do que o intercurso apressado da explosão sexual, no qual o instinto se expressa, deixando não poucas vezes frustração emocional. Passados aqueles rápidos momentos da comunhão física que já se manifestam insatisfação, arrependimento, conflitos perturbadores. A falta de esclarecimento no passado em torno das funções do sexo, os mistérios e a ignorância com que o vestiram, desnaturaram-no. A denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente, ao demitizá-lo, abriu espaço de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou o objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, respeito ou dignidade. A sociedade contemporânea sofre agora os efeitos da liberação sem disciplina, através da qual a criatura vive a serviço do sexo, e não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. As aberrações se apresentam neste momento como cidadania funcional, levando os seus pacientes a patologias graves, que alucinam, matam e os levam a matar-se. A consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo, que lhe assumirá as consequências naturais. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre comportas para abusos injustificáveis de lamentáveis efeitos no psiquismo profundo. A vida se mantém sob padrões de ordem, onde quer que se manifeste. Não há aí exceção para o comportamento do homem. Por esta razão, o uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes, carências, que somente a educação do hábito consegue harmonizar. Afinal, o homem não é apenas um feixe de sensações, mas também de emoções, que pode e deve canalizar para objetivos que o promovam, nos quais centralize os seus interesses, motivando a esforços que serão compensados pelos resultados benéficos. Exclusão feita aos portadores de enfermidades mentais a se refletirem na conduta sexual. O pensamento, então, ele é portador de insuspeitável influência no que tange a uma salutar ou desequilibrada ação genésica. O mesmo fenômeno ocorre nas mais diferentes manifestações da vida humana. Mediante o cultivo, ele se exterioriza no comportamento de forma equivalente. A vida, portanto, saudável na área do sexo decorre de uma educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos esportes, pelas conversações edificantes que proporcionam resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontre. As ambições mal conduzidas, toda a frustração decorrente do querer e não poder realizar, dão nascimento ao conflito. O conflito, por sua vez, quando não equacionado pela tranquila aceitação do fato, sobrepondo a identidade real ao ego dominador e insaciável, termina por gerar neuroses. Estas, sustentadas pela insatisfação, transmutam-se em paranoides catastróficos resultados na personalidade. Considerado na sua função real e normal,
o sexo é santuário da vida e não baú de intoxicação e morte. Estimulado pelo amor, ele tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Acalma, encoraja para a vida, tornando-se um dínamo gerador de alegrias. Os problemas sexuais se enraizam no espírito, que se aturde com o desregramento que impõe ao corpo, exaurindo as glândulas genésicas e exteriorizando-se em funções incorretas, que se fazem psicopatologias graves, a empurrar a sua vítima para os abismos da sombra, da perversidade e do crime. A liberação das distonias sexuais mais perturba um ser que se transfere de uma para outra sensação com sede crescente, mergulhando na promiscuidade, por desrespeito e desprezo a si mesmo, e por extensão aos outros. A sua é uma ótica desfocada, pela qual passa a ver o mundo e as demais pessoas na condição de portadores dos seus mesmos problemas, só que mascarados ou suscetíveis de viverem aquela conduta, quando não desejam impor a sua postura especial como regra geral para a sociedade. Sob conflito psicológico, o portador de problema sexual ou de outra natureza não se aceita, fugindo para outros comportamentos dissimuladores. Ou quando se conscientiza e resolve-se por vivê-lo, assume feição chocante, agressiva, como uma forma de enfrentar os demais, de maneira antinatural, demonstrando que não o digeriu nem o assimilou. Toda exibição oculta um conflito de timidez ou inconformação, de carência ou incapacidade. Uma terapia psicológica bem cuidada atenua o problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma tranquila autoanálise que lhe faculte viver em harmonia com a sua realidade interna, nem sempre compatível com a manifestação externa. Não basta satisfazer o sexo. Toda fome e sede de momentos saciadas retornam em ocasião própria. Mas harmonizar-se emocionalmente, vivendo em paz de consciência, embora com alguma fome perfeitamente suportável, ao invés do constante conflito da insatisfação decorrente da imaginação fértil, que programa prazeres contínuos e elege companhias impossíveis de conseguidas em qualquer faixa sexual que se estagie. Ninguém se sente pleno no mundo acreditando-se haver logrado tudo quanto desejava. A aspiração natural e calma para atingir um próximo patamar faz-se estímulo para o progresso do indivíduo e também da sociedade. Os problemas sexuais, por isso mesmo, devem ser enfrentados de forma honesta, sem hipocrisia, sem cinismo, fora dos padrões estereotipados por uma falsa moralidade. Tampouco devem ser tomados a conta de pequeno significado. São dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. Então, esse texto, ele nos traz, né, uma reflexão acerca dos problemas sexuais. E é interessante a forma como Joana nos coloca. Nós vamos vendo que, como espíritos que somos, que fomos criados todos simples e ignorantes, a nós foi facultado o livre-arbítrio. Facultado não, nos foi dado o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de realizar escolhas durante a nossa vivência aqui na Terra. São essas escolhas que vão definir, né, o nosso êxito diante dessa nossa trajetória evolutiva. Nossas escolhas acertadas nos levarão a um crescimento mais rápido, e as escolhas equivocadas nos servem de aprendizado para que possamos não reiterar, não repetir esses erros. Tudo na vida é aprendizado. A vida é uma grande proposta pedagógica. Não existe um caminho, né, são caminhos, oportunidades de aprendizado para todos nós. Mas a verdade é que, a depender do tipo de escolha que façamos, o nosso progresso será mais suave, com menos dor, porque faz parte da vida, né, a dor, os desafios, e muitas vezes somos nós quem construímos esses caminhos que nos levam à dor, através do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do mau uso da nossa vestimenta carnal.
E quando se fala na esfera sexual, durante muito tempo, o sexo foi considerado um tabu. Não se falava de sexo. Era um pecado. Existiam questões ali muito, né? E à medida em que isso foi, como Joana usa, né, o termo demitificando, você deixou de trazer nisso ali um mito e passou a olhar para aquilo como algo natural do ser humano. Isso foi muito bom, porque nos fez, né, perceber o quanto o sexo ele é algo natural, que quando bem utilizado, quando realizado com amor, traz tranquilidade de espírito, acalma, nos traz uma série de questões boas e importantes para o nosso desenvolvimento. Entretanto, o que Joana sinaliza para nós é que, à medida que houve essa questão da liberação sexual, a gente confundiu liberdade com libertinagem. Então, a gente passou a perceber e ter uma relação com o sexo que não é saudável. Muitos de nós acabamos desenvolvendo psicopatologias associadas ao sexo justamente pelos excessos que estão sendo cometidos, usando o sexo não pela emoção, não de forma equilibrada, não de forma saudável, mas usando de maneira instintiva, buscando o prazer a todo momento. E isso, né, reflete, na verdade, um desrespeito consigo próprio e com o outro, à medida em que não se valoriza o seu corpo físico e à medida em que você começa a utilizar o outro como um objeto para satisfazer o seu prazer, sem estabelecer qualquer conexão emocional. Começa-se a fazer o sexo pelo sexo, sem entender qual o benefício ou qual o propósito do sexo na sua existência. Da mesma forma, troca-se exageradamente de parceiros, criando questões emocionais, conexões mentais difíceis de serem muitas vezes trabalhadas. Tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que é desequilibrado é ruim. A vida requer de nós uma postura de equilíbrio em tudo. Quando se pensa na questão do sexo, isso não é diferente. O sexo é um momento, uma coisa de crescimento para todos nós. E nós precisamos entender isso, que quando realizado com amor, é instrumento de progresso, instrumento natural da vida. Mas quando usado somente para satisfazer nossos instintos, nos traz conflitos psicológicos, que podem gerar psicopatologias que precisam de tratamento. E esse tratamento, como diz Joana, ele precisa ser feito com muito critério. Essa terapia psicológica bem cuidada pode, sim, atenuar esse problema sexual, cabendo ao paciente fazer uma autoanálise. E aí é importante que o paciente se conscientize que ele tem uma questão que precisa ser trabalhada, que ele precisa ser capaz de se olhar e enxergar, porque muitas vezes esse comportamento desequilibrado é um reflexo de algum conflito, de timidez, de inconformação, de carência, de incapacidade. Então, à medida em que se estabelece, esses problemas sexuais eles vão se enraizar ali no espírito, e isso vai trazer uma série de questões. É muito importante, então, que se tenha essa consciência que a vida saudável na área do sexo decorre de uma educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos esportes, pelas conversações edificantes, que vão, sim, nos trazer resistência contra esses excessos e vão nos fazer ter boas escolhas. Nós não somos, como nos adverte Joana, apenas um feixe de sensações, mas somos também emoções e devemos canalizar toda a nossa energia para objetivos que sejam capazes de propiciar o nosso progresso, que sejam capazes de nos trazer resultados benéficos. Então, que nós possamos usar da nossa liberdade em todos os aspectos, mas inclusive na área sexual, para realizarmos escolhas conscientes, lúcidas,
vendo o sexo como um trabalho de emoção, uma troca energética, algo que nos faz ali nos traz uma conexão com o outro, e não algo que nos coloca numa situação de tratar ou colocar o outro como um objeto. E é isso que Joana nos adverte na leitura do capítulo de hoje. E ela finaliza esse capítulo justamente dizendo: os problemas sexuais, sim, devem ser enfrentados, mas devem ser enfrentados sem aquele falso moralismo que diz, oh, meu Deus, mas no sentido de se olhar como uma dificuldade e, como tal, precisa de consideração, de tempo e de ação especializada, como qualquer outro problema, como qualquer outro vício, como qualquer outro problema ou desordem orgânica que merece ser olhado. Mas para isso, a gente precisa se conhecer, precisa se olhar, precisa entender quais são as raízes desses problemas para que a gente consiga trabalhar. Porque, como eu digo sempre, se nós não nos conhecemos, como é que nós vamos mudar? A gente sempre vai ter uma explicação para os nossos desequilíbrios, para os nossos excessos. A gente nunca vai enxergar o que está por trás realmente daquilo que a gente está projetando para o mundo ao nosso redor. Então, é essa mensagem dessa manhã. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Nos encontramos aqui, então, agora, na próxima terça-feira. Muita paz a todos e todas, e muito obrigada por nos acompanharem aqui neste canal. Podem, né, se preferirem, deixar comentários, concordando ou não, que nós poderemos, no nosso próximo encontro, responder alguns questionamentos que porventura tenham ficado. Muita paz.